Louvado seja o nosso Deus. Vamos, irmãos e irmãs, meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 22 para a nossa meditação dessa noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Palavra do Senhor que nos diz assim: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Eu quero deixar uma ênfase no versículo 19, que diz: Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado por este domingo do Senhor, obrigado por este encontro feliz da Tua família, Pai, obrigado por este lugar, obrigado por este momento, obrigado por estes irmãos e irmãs, obrigado, ó Pai, porque é o Senhor que move os nossos corações na Tua direção. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos resgatou na cruz do Calvário e hoje celebraremos isso, ó Pai, como lembrança que o Senhor nos deixou ordenada até que o Senhor volte. Obrigado, Senhor Deus, por podermos meditar com liberdade na Tua palavra. Portanto, nós queremos ouvir a Tua voz, meu Deus, e vá ao encontro, Senhor, de cada coração que veio aqui buscando a Tua palavra, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, Senhor Deus. E preencha o coração, ó Pai, com a Tua presença santa. Espírito Santo de Deus, clamamos, fala conosco, Deus. Permita, Senhor Deus, que nós tenhamos entendimento do Teu Espírito para a Tua palavra, e que o Senhor fale através deste servo pecador e imperfeito, mas fale conforme o Teu querer e o Teu poder, e transmita este recado ao Teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, irmãs, como a Lili bem disse aqui na ministração do louvor, nós estamos no mês da família. Tivemos a oportunidade de iniciar o mês da família aqui na IPI de Jabaquara na última quinta-feira, né, o feriado do Dia do Trabalho, mas iniciamos então com um momento muito especial em família. Nós tivemos aqui uma devocional, tivemos um almoço que estava muito bom, quem não veio perdeu. Depois a gente teve brincadeira e todo mundo participou, foi algo muito bom, né, pela graça de Deus. E isso realmente tem motivo, né? O dia 15 de maio, no dia 15 de maio é comemorado o Dia Internacional da Família. Próximo domingo, Dia das Mães.
Então é um momento propício para nós meditarmos também acerca da base da sociedade, que é a família. E hoje eu estive participando do nascimento de uma nova família. Isso é muito estranho de pensar ainda, porque os irmãos sabem, né? Eu estive hoje no casamento da minha mãe. Sou estranho, né? Ela vai ver essa pregação aí depois. Mas eu estive no casamento da minha mãe. Como os irmãos sabem, né? Eu já cheguei aqui em 2020, já quando começou a pandemia, já vim carregando todo o drama do falecimento do meu pai. E desde então, a minha mãe tem estado lá, sempre disponível para os seus filhos, para os netos, enfim. E um outro irmão lá da igreja em que ela é membro, também perdeu a esposa durante o mesmo período, né? Então os dois foram fiéis até a morte, e então, conversando ali, não tinham mais razões para ficar separados, né? Então, se uniram no matrimônio com a graça do nosso Deus. E eu queria aproveitar esse gancho, né, então, dessa participação, para perguntar aqui para os maridos, então, os homens casados, aí, como é que foi o processo de entrar na família da esposa? Você consegue se lembrar disso? Teve alguma coisa, né, especial, alguma coisa que você leva aí para o coração, né? A mesma pergunta para as esposas aí, né? Entrar para a família do marido ali, você percebeu se houve um processo, se teve ali alguma coisa, se você carrega, né, algo disso para os dias de hoje? E para os filhos, né, que estão aqui então, os filhos desses casais, vocês notam as diferenças entre as duas famílias? Os costumes, né, talvez algumas tradições, enfim, né? Irmãos, irmãs, essas perguntas aqui, elas podem evocar boas lembranças, muito embora alguns processos de admissão em famílias aí possam ser traumáticos. No meu caso não foi não, graças a Deus, foi tranquilo, né? Eu já conhecia praticamente toda a família da Elisa, só não conhecia ela mesma, né? E aí, quando eu vi pela primeira vez a Elisa, eu pensei assim, duas coisas, né? Ela deve ser a caçula daquela família lá que eu conheço, deve ser a filha caçula, a filha rebelde, porque eu não lembrava de tê-la visto assim, com tanta frequência como eu vi os outros jovens ali da família dela. Né? Essa foi a primeira coisa que eu pensei, ela deve ser a caçula e deve ser a rebelde, né, que não está presente. A segunda coisa que eu pensei eu quero. Eu quero, né, a rebelde. E graças a Deus ela também me queria, graças a Deus. E depois eu descobri que ela não era, né, nem a caçula e nem a rebelde, ela era a sobrinha do casal que eu conhecia, portanto, prima dos jovens que eu já conhecia de longa data, né, e eu acho que eu estava na família dela já há muito mais tempo do que ela mesma, né, eu já conhecia ali todo o pessoal. E isso foi muito bom, irmãos, porque quando eu comecei a ficar mais frequente ali, na casa dela, na casa dos parentes dela ali, parecia que eu já estava em casa, eu me sentia em casa, eu me sentia na família. E esse sentimento foi bom demais, apesar de saber que, junto com as benesses, né, de pertencer a uma família, de ser acolhido a uma família, também a gente assume as lutas da família, né, mas a bênção de pertencer ali a essa família é muito maior. Então, eu quero que você perceba que isso também vale para a igreja. Já que nós estamos no mês da família, nós vamos meditar um pouco sobre isso. A igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma família para você pertencer. É uma família, é uma casa. E você tem que se sentir em casa, porque é a casa do seu Pai. Conectar-se aqui com Deus, seguir a Cristo Jesus, significa integrar, assim, não apenas participar, irmãos. Então, a nossa intenção aqui sempre, em todos os nossos trabalhos, em tudo que a gente faz, nas nossas celebrações, nas nossas reuniões, enfim, é que todos façam parte dessa família. Que todas as pessoas que adentrem a porta da igreja se sintam acolhidos e participem dessa família. Entendam uma coisa, o relacionamento com Deus é pessoal. O seu relacionamento com Deus é pessoal, mas isso não quer dizer que ele seja particular.
O seu relacionamento com Deus envolve outras pessoas também. Deus se relaciona com você e se relaciona com outros ao mesmo tempo. Por isso, você precisa se conectar à família de Deus, à família espiritual. E Deus nos manda amar a família e a igreja, tanto quanto Jesus amou, dando a sua vida por ela. A Bíblia diz assim, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 17, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Esse amem os irmãos na fé, em algumas traduções, está lá, amem a família de Deus. Amem a família de Deus, da qual você faz parte. E é importante destacar aqui o fato de que a Bíblia oferece inúmeras razões para nós estabelecermos aqui uma conexão com Deus através da família espiritual, através da família igreja. Então, quais são esses benefícios de nos conectarmos com Deus através dessa família igreja? Quais os benefícios de pertencer a essa família espiritual? Primeira coisa que eu quero que você leve aí no seu coração é que na família de Cristo caem as barreiras da inimizade. Guarda isso. Na família de Cristo caem as barreiras da inimizade. Irmãos, deixa eu ser bem sincero aqui. Eu não creio que algum de nós aqui viva sob a ameaça de ser destruído completamente por uma outra pessoa. E eu vou dizer por que eu acredito que isso não acontece aqui, porque quando uma pessoa quer destruir outra pessoa, ela age. Leiam as notícias. Vocês vão perceber ali, por exemplo, que durante a Páscoa nós tivemos uma triste notícia aí que circulou por todo o país, lá no estado do Maranhão, uma mulher que enviou ovos de Páscoa envenenados para uma família, de um ex-namorado dela. E aí o trágico final foi a morte da mãe e dos filhos. Olha que coisa. Então, tristemente nós temos visto aí essas maldades acontecerem com muita frequência. Os irmãos se lembram lá, porque no Natal também teve um panetone envenenado também que matou outra família. E isso não é novidade. Crianças morrendo aí porque receberam aí bombons, trufas envenenadas na rua. Quando uma pessoa quer destruir, ela age, ela faz isso, Então, muito embora talvez não tenhamos inimigos dessa forma, porque ninguém ainda atentou contra a sua vida e que ninguém atente, mas há muita inimizade por aí. Há pessoas contra pessoas, famílias contra famílias, famílias se dividindo até, igrejas contra igrejas. Irmãos, pensem nisso, até mesmo igrejas com inimizades internas vão se destruindo. Eu pergunto, isso é uma coisa normal? Isso é algo aceitável? Isso é algo saudável para a vida? Olha o trabalho de Deus para fazer com que o povo gentil, que corria atrás de outros deuses, fosse incluído na aliança do povo de Deus, fosse incluído na família de Deus. Olha aí do versículo 11 até o versículo 16, deixa sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler de novo, Quanto mais a gente lê o texto, mais o texto responde às nossas questões. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o estado dos gentios, olha o estado de quem andava longe da família de Deus. Mas, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. Derrubou a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Olha que coisa, olha o esforço do Senhor Jesus para unir essa família. E muitas vezes nós aqui querendo achar motivos para nos separarmos.
Irmãos, certa vez, os discípulos de Jesus encontraram um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. Vocês se lembram dessa passagem? Está lá em Lucas, no capítulo 9. E aí eles chegaram lá para Jesus, né? João chegou para Jesus e falou assim: Mestre, nós vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não seguia conosco. Porque ele não está conosco, não está no nosso grupo aqui. Mas, qual foi a resposta de Jesus então, no versículo 50, né? Não proíbam, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Olha que coisa, irmãos. Vejam o trabalho de Jesus para que os próprios discípulos parassem de separar as pessoas por razões fúteis. Enquanto nós, em nosso tempo, muitas vezes, definimos motivos fúteis como bons motivos para a separação. Irmãos, nós fomos alcançados por Deus para sermos uma família única, com expressões diferentes, é claro, mas uma família que vive para a glória de Deus, que se junta para agradecer e exaltar o nome de Deus. Essa família não se junta sempre no mesmo espaço físico, não está sempre falando a mesma língua. Quando eu falo língua, eu estou falando de comunicação mesmo. Não nos mesmos costumes, elas não têm os mesmos costumes. Não nos mesmos regimes de leis que nós temos. Mas essas famílias se unem em torno do chamado de Cristo, se unem em torno da palavra de Cristo, se unem em torno do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo e da alegria pela ressurreição de Cristo. Hoje de manhã eu estava louvando a Deus com irmãos de uma outra igreja. E lá nós sentimos fortemente a presença de Deus, graças a Deus. São nossos irmãos. Vale a pena lutar por essa união. Antes nós éramos separados pela lei, mas Cristo cumpriu toda a lei para que nós fôssemos adotados na família de Deus. Então, inimizade não é algo que deva fazer parte da nossa convivência, irmãos. Um dos benefícios de pertencer à família de Cristo é justamente superar as inimizades, para que nós vivamos em paz uns com os outros e em paz com Deus. Fica aqui essa reflexão adicional, né? Ultimamente o cenário cristão tem sido um cenário de guerra, tem sido um cenário de inimizade. E a palavra de Deus diz que uma casa dividida não pode existir e nem subsistir. Olha, subsistir é a forma mais básica de ficar de pé. Quando a palavra de Deus fala que uma casa dividida não pode nem subsistir, ela não tem condições nem de permanecer em pé. Ela não tem condições de existir. Ela cairá. Ainda bem que contra a verdadeira igreja de Cristo, a família de Deus, as portas do inferno não prevalecem, porque Cristo é a sua paz. Então guarda isso no coração. Na família de Cristo, nós podemos superar as inimizades. Segundo lugar, na família de Cristo, outro benefício de pertencer. Na família de Cristo nós não andamos perdidos. Na família de Cristo nós não andamos perdidos. Olha o versículo 19, o versículo 20 aí. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha lá, irmãos. Esses dois versículos dizendo que nós fazemos parte da família de Deus. Não somos mais estrangeiros. Não somos mais incompreendidos. Não somos peregrinos aí no mundo que não sabe para onde rumam. Não somos caravanas de inimigos ali entre nós. Nós somos pessoas encontradas, acolhidas, abraçadas, recolhidas para dentro de uma casa, que é a casa do Pai, é a casa de Deus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus,
Por isso eu disse que a igreja não é um lugar para você frequentar, não é um lugar simplesmente para você ir, é uma família para você pertencer. Há irmãos com quem você precisa se importar. É uma família unida que é suportada por uma pedra angular, que é Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, uma verdadeira família não vive em pé de guerra. Uma verdadeira família não vive de inimizade. Uma verdadeira família não abre espaço para ódio entre si. Quem vive assim está perdido. Como diz aqui a palavra que nós lemos, está andando sem Deus no mundo, está perambulando pelas trevas do enganoso coração humano, está trilhando ali os caminhos que levam à destruição de si mesmo e à destruição da família. Então, sabe, por isso essa história aí de que a gente se odeia, mas no final a gente se entende, isso não me engana e não deveria enganar a absolutamente ninguém, porque isso não é uma família e nunca será, pois não é possível uma família que se alimente de inimizades. Não é possível uma família que dê abertura ao ódio entre si. Não é possível. No ministério de Cristo, nós vemos ali todo o esforço dele de acabar com a inimizade entre nós e Deus, e entre o próprio povo de Deus, para formar esta família, onde há inimizade, a presença de Cristo é rejeitada. Sabe, antes quando eu estava pensando aqui nessa palavra, eu ia dizer assim, que onde há inimizade, Cristo não está lá. Mas isso não é verdade, Cristo está em todos os lugares. Só que onde há inimizade, Cristo é rejeitado. E essa é a realidade. Onde há inimizade, há rejeição. Querem afastar Cristo. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não temos diferenças. Eu não estou dizendo que nós não temos ali pensamentos diferentes ou ideias diferentes. Eu não estou dizendo isso. Eu volto ali ao exemplo do homem que expulsava demônios em nome de Jesus, mas não estava com o grupo de Jesus naqueles dias. As razões que os discípulos tinham para que vissem aquele homem como membro da família de Deus eram maiores do que aquela razão para que vissem ele como um adversário, como um inimigo. E olha o que tem acontecido hoje, né? Muitas igrejas têm olhado umas para as outras ali como adversárias. Muitas famílias dentro de algumas igrejas têm olhado para si como adversárias. É como se fosse uma competição, né? Quem faz melhor, né? Quem se sobressai aí. Olha que coisa, irmãos, né? Jesus veio acabar com a inimizade entre o seu povo e entre os filhos de sangue, que são aqueles filhos da descendência de Abraão, e os filhos adotivos, inseridos pela nova aliança de Cristo Jesus. Estes somos nós. Há diferenças de costumes, há funções diferentes no edifício que é construído, há lugares diferentes onde estão essas pedras, mas o fundamento é o mesmo. É o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é o quê? A palavra de Deus. E é a mesma pedra angular para todos, é Cristo Jesus. Quem quer ficar de fora desse fundamento, quem quer lançar fora essa pedra angular, não quer pertencer à família de Deus, porque procurará a inimizade como fundamento. Quem faz isso está perdido. Ainda bem, irmãos, que nós fomos encontrados, como diz essa palavra, ainda bem que nós fomos acolhidos na família de Deus. Então, na família de Cristo, nós não andamos perdidos, nós fomos encontrados. Por último, na família de Cristo, nós crescemos espiritualmente. Veja aí o versículo 21 e o versículo 22. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Olha que coisa preciosa que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Os versos finais aqui dessa passagem nos mostram que o objetivo dessa família
que vai funcionar como uma edificação, é servir de morada para Deus. Eu quero que você perceba a sublimidade dessa afirmação, viu? Porque Deus é tão alto, Deus é tão sublime, Deus é tão puro, Deus é tão excelente, tão divino, tão poderoso, tão glorioso, tão digno, tão santo, tão grande, que Ele não caberia em nenhum de nós. Justamente porque nós somos pequenos, porque nós somos limitados. Agora, se nós nos unirmos ao longo da caminhada com Jesus, se nós crescermos para sermos não só um templo, mas um santuário. Irmãos, pensem nisso. Se cada um de nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, templo onde Deus habita, a nossa união, irmãos, já não é mais um templo, é um santuário. É algo muito maior. É a junção dos santos, é a junção dos eleitos, é a junção dos filhos de Deus. Deus não habita só em nossa individualidade. Quando nós estamos juntos, irmãos, Deus habita em nós, juntos, em família. Nós somos edificados para sermos morada de Deus. Você está entendendo que isso não está no plural? Não são moradas de Deus. É para ser a morada, a união de todos nós, para ser a morada, no singular, de Deus. Você jamais será capaz de crescer espiritualmente se você só quiser comparecer às celebrações como um espectador. A igreja não é um local de entretenimento. A igreja não é um descarrego de consciência, não é um programa de domingo, não é algo só para frequentar no final de semana, no começo da semana. A igreja é uma família e, como tal, requer a sua participação efetiva. Só assim nós crescemos espiritualmente. Nós crescemos mais fortes, nós crescemos mais rapidamente, nós aprendemos uns com os outros, sendo responsáveis uns pelos outros e compartilhando experiências uns com os outros. Na família de Cristo, nós crescemos espiritualmente para nos tornarmos santuário de Deus. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que eu sei que de uns tempos para cá, há muitos questionamentos em torno das instituições chamadas igrejas, né? Infelizmente, nós temos visto de tudo. Nós temos visto obreiros rebeldes, escândalos incontáveis, inimizades, falsas igrejas. É verdade, você tem acompanhado isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que enfrentou o apóstolo Paulo, autor da carta aos Efésios, que nós lemos para a nossa meditação dessa noite, quando ele procurava as igrejas que ele ajudou a fundar, ou que já estavam fundadas ali, que já estavam estabelecidas, e ele ajudou a continuar o trabalho. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai tratar dos problemas daquela igreja. Sabe o que tem lá? Você sabe, você é bom leitor da palavra de Deus, né? Tem dissensão, tem divisão por rivalidades internas dentro da igreja, tem imoralidade sexual acontecendo dentro da igreja, entre os membros da igreja, tem problemas no culto, incluindo os irmãos que ficavam bêbados na celebração da ceia do Senhor. Pode ler lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar tudo isso lá, tá certo? Você vai encontrar problemas doutrinários, especificamente a negação da ressurreição de Jesus. Olha, uma igreja que tinha ali irmãos que negavam a ressurreição de Jesus. Uma igreja que banalizava os dons espirituais. Uma igreja que praticava negligências diversas. Não era toda a igreja, não. Mas esses problemas estavam lá naquela igreja. Você faria parte de uma igreja assim? Seja sincero, para responder isso no seu coração. Você participaria de uma igreja assim? Ao menor sinal disso, tenho certeza que você já ia embora. Ao menor sinal disso, você já pulava fora. Porque não é de Deus, porque não é saudável para mim.
Mas o início dessa carta, olha, irmãos, esses problemas já estavam acontecendo. Olha o que o Paulo diz no início da carta aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, e todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Como ele chama essa igreja cheia de problemas? A igreja de Deus, que está em Corinto. A igreja dos santos, eleitos em Corinto. E ele vai continuar ali naquela introdução, você vai lá para o versículo 3º, né? Versículo 2º, versículo 3º, você vai ver ali a introdução da carta, dizendo que ele dá sempre graças a Deus pela alegria que ele tem com aquela igreja. Olhem bem aqui na minha cara, irmãos. Não tem nada que atraia você nesse rosto, né? Eu não sou bonito para vocês ficarem me olhando aqui, não tem nada na minha aparência. Mas, olha aqui nos meus olhos, irmãos. Todo mundo está olhando? Não é fácil manter uma igreja unida. Não é fácil manter uma igreja unida. Ainda bem, irmãos, que não depende de mim manter toda a igreja de Cristo unida, porque não há esforço humano que faça a igreja de Cristo ficar unida. O que mantém a igreja unida é a operação de Deus no coração do seu povo. É o Espírito de Deus operando a fraternidade no coração do seu povo. É o Espírito de Deus operando a união, a unidade da igreja no coração do seu povo. É o sacrifício e a ressurreição de Jesus, unindo o seu povo em laços de sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. O que eu tenho para resolver, irmãos, e o que nós, que a liderança, o que todos nós temos para resolver, é muito pouco diante daquilo que Jesus já resolveu, quebrando a barreira de inimizade entre nós. Então eu quero dizer que quando nascemos genuinamente de novo, nos tornamos parte de uma família universal de Deus. E é necessário que você busque essa conexão com essa família de Deus. O desejo de Deus é que você se conecte à sua família. Deus deseja que você estabeleça uma conexão com Ele através dessa família que nós chamamos de igreja. A vida cristã é um compromisso com Deus e um compromisso com outros irmãos através da família espiritual. Que Deus nos abençoe e receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar